Fui demitida 3 anos antes de eu me aposentar. Teve redução de quadro lá na empresa, depois da pandemia, como muitas empresas tiveram que fazer redução de quadro, eu entrei na massa de ter que deixar a minha posição, porque todos acima de 50 anos foram considerados nessa empresa, que eu estava já há 8 anos, 9 anos. E foi um choque para mim, porque, na verdade, eu não estava contando que nos 3 últimos anos eles iriam como é que você ficar, me descartar, né? Então, eu pensei assim, bom, vou mandar currículo, o que eu vou fazer? O quê? Vou procurar outro emprego, né? E é claro que depois dos 60, com 35 anos de experiência no Secretariado Executivo Internacional, eu tinha alcançado um nível de salário que não é de uma estudante, uma recém-formada, né? E falando 4 idiomas também. Então, eles me achavam muito cara. Inclusive, nenhuma empresa iria me contratar por 2 ou 3 anos. Tiveram algumas interessadas, né? Mas depois de algumas entrevistas eu desanimei. Então eu pensei assim, não, esse não é mais o meu caminho. Claro que houveram muitas perguntas, né? Quando a gente entra numa situação que a gente não estava calculando, a gente faz muitas perguntas, mas tem uma promessa de Deus nisso, né? A promessa de Deus é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que a gente pode tentar passar por essa situação sem Deus, mas daí é a gente que tem que, né, resolver isso. Agora, eu acho bem mais fácil a gente ter Deus, porque nós podemos entregar as coisas para Ele e Ele sabe o que é o melhor para nós. E eu me vi como Moisés no deserto, né, que estava ali e perguntando para onde que eu vou agora, né? Para onde que eu vou? Daí Deus diz, o que que você tem na sua mão? E foi essa pergunta que teve para mim também. O que que eu tenho na minha mão? Então, o que que eu tinha na minha mão? Eu tinha muitas coisas, eu tinha muita experiência, eu já tinha estudado psicologia cristã e resolvi investir em estudo de novo, né? Me especializar naquilo que eu já tinha adquirido muita experiência nas empresas durante 35, 40 anos. E estudei psicologia, então, aqui na Alemanha. Especializei em burnout, prevenção ao burnout, porque eu já havia visto isso na empresa, né? Os sinais, o que faz uma pessoa entrar em burnout, inclusive na última empresa. Foram 2, 3 casos que a pessoa, o funcionário, ficou fora mais de 1 ano. O outro nem voltou mais, né? Então, eu conseguia ver os sinais e estudei sobre isso. Mas, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque há 4 anos atrás, uma amiga orientada, direcionada por Deus, que eu creio, porque todas as coisas, quando Deus quer nos levar para um caminho, Ele envia situações, pessoas. E essa amiga, ela perguntou assim, Cornélia, quando é que você vai abrir o seu canal no YouTube? E eu pensei, não, nunca pensei nisso, né? YouTube não é não é a minha praia, como se diz no Brasil, né? Não é a minha praia. E isso foi há 4 anos atrás. E depois de 2 anos, uma lady perguntou para mim, Cornélia, quando é que você vai passar adiante o que você tem dentro de você? Porque você tem uma biblioteca dentro de você. Cheguei, já estou passando adiante no meu meio, onde que eu estou, na igreja, no meio social, né, nos meus clientes. E daí veio mais uma terceira pergunta, né?
que é para nós passarmos adiante aquilo que nós aprendemos durante a vida. Porque a vida, ela é dividida em 3 ciclos. Considerando que a gente vive até os 90 anos, daí pode separar do 0 até o 30, né? Que a gente cresce, a gente ganha uma identidade, talvez a gente casa, a gente estuda. E dos 30 aos 60, a gente contribui, a gente constrói, a gente contribui para a sociedade e multiplica. E depois dos 60, daí vem a reflexão e, junto com a sabedoria de erros que a gente fez no passado, né? A gente já pode passar adiante para a próxima geração, preparar a próxima geração. E toda a experiência que a gente faz é um preço muito alto que a gente paga, né? Então, eu pensei, bom, então eu vou fazer isso. O melhor lugar onde que dá para passar adiante é aqui no YouTube mesmo, né? E se alguém que estiver numa situação que nem eu estive, ou que a gente volta e meia está, né? Porque a nossa vida é cheia de recomeços. Inclusive, eu fui convidada num podcast aqui na Alemanha para falar sobre recomeços, porque eu recomecei 10 vezes, no mínimo, na minha vida, né? Troquei de país, Suécia, Alemanha, Brasil, nasci no Brasil e tive que recomeçar muitas vezes. Então, eu creio que nós estamos numa fase aqui no mundo, né, na nossa vida, que nós temos que realmente recomeçar várias vezes, porque o mundo está muito ágil. As coisas estão acontecendo muito rápidas. Não é que nem antigamente, que você estudava uma profissão, você ficava até da próxima geração, a geração da família, daí vai, depois passa para o outro. Não tem mais. O mundo está totalmente em transformação. E nessa transformação, nós também temos que nos transformar. E graças a Deus, nós não somos pessoas estagnadas. Nós temos a capacidade de nos transformar também, de nós criarmos, de mudarmos, porque Deus é aquele que nos criou, ele é criativo, né? E ele sempre vai nos mostrar um caminho novo. Não adianta a gente bater sempre como ir num caminho só. Não adianta. Não adianta, porque a gente vai se machucar. Então, é bom a gente deixar se dirigir, né? A gente deixar se direcionar. E é isso, sobre esses 3 ciclos, eu vou falar, então, num próximo vídeo. Vou ser obediente, né? Vou ser obediente, vou passar adiante aqui o que eu aprendi, porque paguei um preço muito alto, já tinha falado, né? Todos nós pagamos um preço para nós termos uma experiência, para nós termos uma sabedoria, conhecimento. E, claro, eu creio assim que a minha geração viveu uma época de muitas mudanças. Eu acho que a maioria das mudanças na humanidade aconteceu na minha geração. Então, nós tivemos que realmente sempre nos, né, inovarmos, só vendo a tecnologia, né? Inclusive, eu no secretariado executivo, eu comecei naquela máquina ainda, né, aquela máquina antiga, né, que apertava e levava 5 centímetros até sair a letra, né? E agora a gente só toca, né, numa tela e aparece tudo, né? Ou se fosse escrever uma carta, né, tinha que rasgar e tinha que escrever tudo de novo.
E só de ver esse desenvolvimento, né, da tecnologia, imagina o que que nós vivemos nessa nossa geração. E eu acho que ela é muito rica. Eu sou feliz e grata por ter vivido nessa época de ver como é que um telefone com fio se transforma num telefone sem fio. E então eu creio que, espero, creio que tem algumas pessoas que vão se identificar, né, comigo aqui. E também eu gostaria de passar adiante também a motivação, a inspiração, de que quando uma fase da vida termina, não é o fim do mundo. A gente pode começar de novo, né? A gente pode achar um novo caminho. E é para isso que eu gostaria de estar aqui falando sobre vários temas, mas principalmente contando a minha história, né? Porque só a minha história, se eu vou juntar, vale uns 150 anos, né? Eu acho que eu vivi muita coisa na minha vida que pode ajudar alguém. E eu acho uma pena, é uma pena de eu reter isso para mim. Porque o que que nós estamos aqui no mundo para nós passarmos adiante aquilo que Deus nos dá, aquelas experiências de que nós adquirimos, a motivação um para o outro. Ninguém pode viver sozinho, né? Aqui no mundo nós somos pessoas que temos que um ajudar o outro. Então, eu estou aqui para servir. E eu quero servir com a minha experiência, que eu paguei muito alto, muito preço muito alto, mas vale a pena, valeu a pena, porque hoje em dia eu me sinto, como é que eu vou dizer, eu não tenho mais medo de quando termina alguma coisa. Como foi esse, agora esse último choque, né, de eu ser demitida. Não, é que nem Moisés, o que, que você tem na sua mão, né? Moisés para mim é um grande exemplo, porque ele tinha aquela vara, né? O cajado dele. Era a única coisa que ele tinha na mão. E, claro, ele tinha o resto tudo dentro dele, que era a experiência do Egito, a educação que ele recebeu, a experiência do deserto. Então, toda essa experiência que ele teve, que ele começou com 80 anos a levar o povo para a terra prometida, toda essa experiência ele precisou. Então, eu creio que a nossa geração, a minha geração aqui é agora para passar adiante aquilo que eu tenho dentro de mim e que pode servir para alguém aí. Então, se tiver alguém aqui que se identificou comigo, ou com a minha situação, ou que teve que recomeçar, seria bom ouvir daí, talvez no comentário, se como é que conseguiu então superar isso também, né? Então, até o próximo vídeo que eu vou colocar ali semana que vem. Estou pensando em fazer um vídeo por semana.